Muito bem, pessoal. Vamos estudar mais um pouquinho de administração direta e indireta, então vamos ver mais umas questões aí, né? A questão 3 aí caiu para concurso para advogado do TJ, né? É isso mesmo, o Tribunal de Justiça já fez concurso para contratar advogado para as situações que ele mesmo precisar. E o que fala aí, ó? Que os órgãos situados no alto da estrutura organizacional da administração pública, logo abaixo dos órgãos independentes, podem ser classificados como A, autônomos, B, subalternos, C, superiores, D, subordinados e E, complexos. Qual que é a resposta desse? A resposta desse vai ver que, na verdade, é o quê? São os órgãos autônomos. Né? Porque a ideia é que nessa classificação que a maioria da doutrina usa, eles fazem o seguinte: no topo da estrutura dos órgãos existem os órgãos públicos independentes. Os órgãos públicos independentes são aqueles órgãos públicos que que representam o exercício das funções constitucionais, que estão no topo da estrutura, né? São os órgãos, então, por exemplo, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, são órgãos de cúpula, né? Aí representando a atividade administrativa. Aí, logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. E só para... Os órgãos independentes, eles têm autonomia financeira e administrativa. Já os órgãos autônomos, eles estão subordinados aos órgãos independentes, mas também têm autonomia financeira e administrativa, né? Mas estão abaixo dos independentes. Por exemplo, os ministérios, secretarias, no caso do governador, né? Abaixo dos órgãos autônomos, nós temos os chamados órgãos superiores. Os órgãos superiores, eles já não têm assim uma autonomia financeira, eles têm poder de direção, mas eles já são mais limitados e estão subordinados aos autônomos, né? Mas ainda decidem alguma coisa, como assim, às vezes as procuradorias, um gabinete. E por fim a gente tem os chamados órgãos subalternos. Os órgãos subalternos são considerados aqueles órgãos que estão na base aí da pirâmide, são órgãos que não têm poder decisório, são órgãos de mera execução, de mera efetivação do que for determinado. Então, esses órgãos aí estão subordinados aos superiores, estão embaixo aqui na estrutura. Então, por isso que nessa questão aí, a resposta correta fica a letra A, autônomos, tá bom? A questão 4 aí, nós temos o seguinte: considerando, de novo isso, que às vezes você acha, isso não cai. Cai sim, né? Considerando a classificação dos órgãos públicos, pode-se afirmar que os órgãos autônomos, vai ficar fácil para você acertar, hein? Os órgãos autônomos são aqueles, o quê? Situados no alto da estrutura organizacional da administração pública, logo abaixo dos órgãos independentes e a estes subordinados. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Exercem funções de direção, planejamento, supervisão e controle, observadas, no entanto, as diretrizes traçadas pelos órgãos independentes. B. Os órgãos autônomos são os que têm sua origem na Constituição, situando-se no ápice da pirâmide organizacional, sem subordinação hierárquica ou funcional. Representam os poderes legislativo, executivo e judiciário, efetuando as ações políticas do governo. Letra C, seriam os órgãos de direção, controle, decisão e comando em assuntos da respectiva competência.
não gozam de autonomia administrativa e financeira, possuem funções técnicas e de planejamento na área de suas correspondentes atribuições. E D, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições executivas, devendo cumprir decisões e executar serviços rotineiros que atendem aos administrados, são dotados de um único centro de competências ou atribuições, de único centro de competência ou atribuições, né? Então, nós temos o seguinte, e só para voltar aqui, agora lembrei, eu vi que acabou, só para ressaltar, para não ter dúvida pelo que eu falei aqui, ó. O independente tem autonomia financeira e administrativa, os autônomos têm autonomia financeira e autonomia administrativa, né? E no caso dos órgãos superiores, eles não têm a autonomia financeira e a autonomia administrativa, mas eles têm poder de direção, né? Eles têm poder de tomar algumas decisões dentro da sua matéria de competência. Só para esclarecer aí. Aí a gente volta na 4 e para ver, então, qual que é a resposta correta, o que é órgão autônomo aqui, gente? Vai ver que órgão autônomo é o que está escrito na letrinha A. Por quê? Eles estão na estrutura, no alto da estrutura organizacional, mas estão logo abaixo dos órgãos independentes e são subordinados a eles. Tem autonomia financeira, administrativa, né? Mas eles estão subordinados aos órgãos independentes, exemplo, ministérios e tal. Esses são os autônomos. Aí as outras estão erradas, né? Essa B está errada porque, do jeito que ele está falando que está no ápice da pirâmide organizacional, não tem subordinação, representa os poderes. Nesse aqui nós temos os órgãos independentes, né? A C fala que são órgãos de direção, controle, decisão, que não têm autonomia, mas eles têm função técnica e planejamento na área das suas atribuições. Mas eles têm poder de direção, controle, decisão. Está errado, também não é o autônomo, mas aqui tem os chamados órgãos superiores. E a D, vê que ele tem lá reduzidíssimo poder decisório, predominância do que? Atribuição executiva, ou seja, cumprir decisão. Rotina, como protocolo, atribuição. Nesse caso aqui são órgãos subalternos, né? Órgãos subalternos. Acho que tranquilo, agora você não vai mais errar questão que envolva a classificação dos órgãos públicos, né? E aí a única coisa assim, em relação aos órgãos públicos, eu só quero lembrar para você a questão das características e destacar uma, que qual a principal característica de um órgão público? É a despersonalização. O que é isso? O órgão público é despersonalizado. Ele não tem personalidade jurídica. Então, ele é parte de alguém, ele é parte de uma pessoa jurídica. Ele não pode assumir direitos e obrigações, essa é a ideia, né? Ele é parte de alguém, então é a pessoa jurídica que responde por ele, que é capaz de adquirir direitos e obrigações. Bom? Muito bem. Vamos ver uma outra questão aí sobre administração, mas agora já começando a envolver a administração indireta. São, entre outras, entidades que integram a administração pública indireta. A. Agência reguladora, consórcio público e empresa pública. B. Autarquia, empresa pública e agência bancária. C. Empresa pública, agência bancária e sociedade de economia mista. D. Fundação pública
órgão público e autarquia. E sociedade de economia mista, órgão público e consórcio público. Essa aqui, gente, ele quis ver se você não tinha noção nenhuma do que ele encanou com essa agência bancária. Quando a agência bancária é entidade de administração indireta, gente, banco, essa agência do banco é entidade de administração? Não. Né? O que nós vamos ter? Falar, mas a Caixa Federal não é um banco? A Caixa Federal é uma entidade da agência, entidade da administração indireta, mas não a agência dela. A agência é uma divisão interna dela. Né? Então, o que nós vamos ter aí? Quem que é? Você vê que essa aqui, ó, que fala agência reguladora, consórcio público e empresa pública. Falou, essa aqui tá bonita, hein? Isso aqui são pessoas da administração indireta. Vamos ver as outras. Essa B está errada, que isso aqui não é. As outras são. A C, empresa pública é. Agência bancária não. Sociedade de economia mista é. Fundação pública, na D, fundação pública é. Órgão público não é pessoa. E autarquia é. A E, sociedade de economia mista é. Órgão público não é. E consórcio público é. Então, assim, são entre quais? Dessas daqui, dessa questão 5. Alternativa A, são entidades de administração indireta, agência reguladora, consórcio público e empresa pública. E aqui até, a gente fica... não vamos fazer confusão e só deixa claro o seguinte, ó. Na administração indireta, a gente tem autarquia, a gente tem fundação pública, vocês vão entender aqui que por que eu estou repetindo essas pessoas. Você tem empresa pública, sociedade de economia mista e você tem consórcio público. Dessas daqui, você lembra o seguinte, a autarquia, ela vai ter uma... Eu vou até colocar genérico, para vocês não terem problema. O que eu tenho de características de todas essas pessoas jurídicas aqui? Tanto faz se é autarquia, se é fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, consórcio público. Todas são pessoas jurídicas, então têm personalidade jurídica. Todas têm patrimônio próprio, autonomia administrativa, estão sujeitas a controle pela administração direta, mas lembra, é um controle de finalidade, é um controle finalístico, não é um controle hierárquico, é um controle feito com base na tutela administrativa. E algumas dessas pessoas têm personalidade de direito público e outras de direito privado. Sempre de direito público, autarquia. Tá? Então, sempre de direito público, autarquia. Sempre de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, você tem a fundação pública, autarquia, sempre de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista, sempre são pessoas jurídicas de direito privado. Consórcio público e fundação pública, eles podem ir para os dois lados, podem ter personalidade de direito privado ou personalidade de direito público. Então, o consórcio público é a mesma coisa. Só que aí aqui você fala, mas professor, tudo bem, mas aí eu não entendi assim, onde entra a agência reguladora que você não escreveu? A agência reguladora, e até para falar nisso eu preciso falar de outra coisa. A autarquia, eu não disse que todas têm autonomia administrativa, como qualquer outra pessoa da administração indireta? Tem. Só que existem algumas autarquias que têm
a autonomia administrativa maior do que o normal. São as chamadas autarquias em regime especial. São as autarquias superpoderosas, né? Por quê? São as autarquias em regime especial. São as autarquias que têm uma autonomia maior. Por exemplo, o Banco Central, a USP, que é uma autarquia. Por quê? Os seus dirigentes, eles têm mais poderes para atuar sem tanta problema de serem trocados. Como exemplo, a USP, o reitor é escolhido por eleição lá entre os professores, o governador nomeia em São Paulo. Mas o governador não troca esse reitor quando ele quiser. Então, mesmo que o reitor esteja tomando atitudes administrativas que o governador não concorda, ele não pode tirar ele de lá, porque ele tem um mandato. Então, esse perfil de autonomia, e lembra que a autarquia tem regime de direito público, então por isso seus bens não são penhorados, tem imunidade tributária recíproca, tem privilégios processuais, prazo lá em dobro, quádruplo, né? Contestar e recorrer, ao contrário do que eu falei. Tem, os seus funcionários em regra são estatutários. E aí o que você tem disso? Então ela tem as mesmas prerrogativas que a pessoa política, tirando o poder de legislar, lógico, que ela é de direito público. Então é esse o perfil que as agências reguladoras estão sendo criadas. Então a agência reguladora, ela obrigatoriamente tem que ter personalidade de direito público por conta da atuação que ela executa. Ela exerce poder de polícia, ela tem que ser pessoa de direito público pela atividade que ela faz, conforme já reconhecido pelo STF. Seus funcionários precisam ser estatutários, não podem ser seletistas, já foi objeto de ADIM no STF. Então, para se criar uma agência reguladora, qual que se optou? Se optou por criar sob a forma de autarquia. Então, hoje, as agências reguladoras que estão sendo criadas sob esse modelo, autarquia em regime especial. Então, por isso você pode pôr aqui, ela está sendo criada como uma espécie de agência, de autarquia. Então, você pode incluir aqui a agência reguladora. Então, a agência reguladora, ela é uma espécie de autarquia, então uma pessoa jurídica de direito público, que faz o quê? Que ela é criada para regular, estabelecer normas e fiscalizar a execução de determinados serviços públicos. Então, por isso estão as ANAs aí que tem, a Anatel, a ANEEL, a ANAC, né? A ANTAC, a NTT, a agência, então são as agências, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por isso que ele põe lá a agência bancária para ver se não tinha o mínimo de conhecimento para errar isso aqui, né? Tudo bem? Essa agência reguladora. Por que eu pus isso? Para não confundir que existe um outro nome que você já ouviu falar, que é o quê? Ah, tem a agência executiva. Cuidado para não confundir. A agência executiva não é uma pessoa. A agência executiva é um título, um status, é uma qualificação que eu atribuo para alguém que já existe. Então eu pego uma autarquia que já existe, pego uma fundação pública que já existe, existem lá os requisitos, né? Ela assina um contrato de gestão com o Ministério, tem lá. Aí eu dou o título para essa autarquia de agência executiva, eu dou o título para a fundação pública de agência executiva. Aí ela vira uma autarquia qualificada como agência executiva. Mas ela é uma autarquia, entendeu? Ela só está qualificada provisoriamente como agência executiva. Tá? Então, a agência executiva é um título, uma qualificação, não é um novo ser. E aí eu só posso dar esse título de agência executiva para uma pessoa que já existe. E ainda, somente para 2 tipos de pessoa. Só para a autarquia e só para a fundação pública. Só as duas podem ser qualificadas como agência executiva. Lembre isso aí, tá? Para não confundir. Beleza? Muito bem. Então vamos ver a questão seguinte aí. As autarquias possuem natureza administrativa e personalidade jurídica de direito privado.
B, não possuem dever de licitar. C, podem ser criadas por meio de decreto do Poder Executivo. D, estão sujeitas a controle exercido pela entidade a que se vinculam. E, somente podem ser criadas pela União e Estados-membros. Gente, essas perguntas, e eu quero que vocês sempre lembrem disso, vocês não podem errar mais se partir do princípio do seguinte: guarda isso daqui. Características das pessoas administrativas. Quais são as características? Ou seja, das pessoas da administração indireta, lembra? Pessoas da administração indireta. Todas têm personalidade jurídica. Todas têm patrimônio próprio. Todas estão sujeitas a controle pela administração indireta. Da administração direta, né? Indireta é ela. Todas dependem de lei para nascer. Dependem da lei para a criação. E todas foram criadas para exercer atividade, uma atividade administrativa específica. Atividade administrativa específica, né? Então, se você prestar atenção em relação a isso, você não erra a questão fácil. Porque todas têm personalidade jurídica, todas têm patrimônio próprio, então isso não identifica nenhuma, só identifica para diferenciar se é um órgão ou se é dessa daqui, né? Essa é a questão. E todas dependem da lei para criação. Mas a Alice fala, mas a alternativa fala que a autarquia pode ser criada por decreto. Não pode. Ela depende de lei para criação. E aí você tem que lembrar também o seguinte, não é? Que essa criação da lei, você tem duas formas. Depende da lei sempre. Não tem jeito de não ter lei. Só que tem dois jeitos. A lei pode ser assim, ó, a lei cria ou a lei autoriza a criação. Quando a lei cria, a pessoa jurídica administrativa nasce diretamente da lei. Ela não precisa ter registro, registrar em nenhum órgão, ela já adquire personalidade jurídica com a vigência da lei. Isso vai ocorrer com as pessoas de direito público. Então, quem que a lei cria diretamente? Você vai ter a autarquia e a fundação pública de direito público. Fundação pública de direito público. E a lei autoriza a criação. O que quer dizer isso? A lei, publica a lei e fala, fica autorizada a criação. A pessoa não nasce da lei direto, precisa fazer mais atos para a pessoa jurídica surgir. Então a lei autorizou, aí o presidente da República, por exemplo, vai lá, pratica um ato, criando, aí pega isso e leva a registro no órgão competente. Então, aí vai nascer. Então, a fundação privada, por exemplo, fundação pública de direito privado, né? A lei autoriza, aí ela faz o ato de criação,
faz estatuto, leva para registrar no cartório de pessoa jurídica. Então, a lei autoriza criar quem? A fundação pública de direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista, beleza? Então, se você agora voltar lá, você vai ver o seguinte. Muito bem. Então, as autarquias, elas possuem natureza administrativa? Possuem. Todas as pessoas da administração indireta possuem, e ela também. Aí ela tem personalidade jurídica de direito privado. Nada, né, gente? Você sabe que ela tem personalidade jurídica de direito público. Não possuem dever de licitar. Onde, gente? É próprio do regime de direito público o dever de licitar. E, aliás, esse dever de licitar não é só para as pessoas de direito público, aquelas pessoas de direito privado que fazem parte da administração, empresa pública, sociedade de economia mista, também tem esse dever de licitar, né? A C. A autarquia pode... Então, a B está errado. A C. A autarquia pode ser criada por meio de decreto. Nunca, gente, nunca. Precisa de lei, tá? Então, tá errado, lembra? Precisa de lei para nascer, de lei para morrer. Usa o princípio da simetria. Precisa de lei, tanto para surgir quanto para extinguir pessoa da administração indireta. D. Estão sujeitas a controle exercido pela entidade a que se vinculam. Esse aqui sim, todas estão. Que entidade que elas se vinculam? A entidade política, a pessoa política que criou, né? Quem fez a lei, a administração indireta. Elas estão sujeitas? Estão, como a fundação pública está, a empresa pública está. Tá certo? Tá. Não é uma característica só dela, mas as autarquias estão sujeitas. Estão. Então, essa está certa. E aí, somente pode ser criada pela União? Não, né, gente? A administração pública brasileira, ela tem administração pública federal, administração pública estadual, administração pública distrital, Distrito Federal e administração pública municipal. E em todas você tem administração direta e indireta. Então tem a autarquia federal, criada por lei federal pela União. Tem a autarquia estadual, criada por lei estadual por determinado estado. Tem a autarquia municipal, criada por lei municipal por determinado município. Então por isso que essa aqui também está errada. A alternativa correta nessa questão 6 aí, né, fica a letra D. Né? Então, toma cuidado para não errar, que vocês viram assim, sabendo o que é igual para todas, só presta atenção nos pontos que as diferenciam para não ter equívoco e não errar perguntinha baba, hein? Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza, vamos ficando por aí, até mais.